Bom dia a todos. Uma alegria estar nessa mesa. É uma grande alegria estar nesse evento hoje. Eu queria agradecer toda a equipe, não só pelo convite, mas pela iniciativa, especialmente nesse momento tão duro, tão difícil, que sem dúvida, um novo capítulo da luta antimanicomial, né? Essa luta da qual Nise da Silveira foi a grande precursora no nosso país, e da qual participaram e participam tanta gente, tantas vozes, entre usuários de serviços, membros de equipes, familiares, simpatizantes, alguns dos quais a gente viu nesse vídeo tão alegre que foi passado agora, né? E que hoje somos convidados para a batalha, mais uma vez e sempre, né? Especialmente nesse momento desse desgoverno. Então, acho que é nesse espírito de militância, né, que eu me junto a vocês hoje, e fico muito contente por estar numa mesa que traz como questão arte e cultura como estratégia de vida. Eu vou tentar rapidamente aqui trazer a voz, não materialmente, mas tentar dar lugar a essa voz dessa mulher preta, pobre, que foi Stella do Patrocínio, né, um grande nome da cultura brasileira, tentar, com ela, esmiuçar um pouco o que seria, né, a potência de resistência e luta micropolítica implicada nesse campo da arte, que, como já disseram aqui, sem dúvida fundamental para a própria luta antimanicomial, né? Então, Stella do Patrocínio, ela, como se sabe, ela trabalhou como empregada doméstica, né, antes de ser internada no hospital psiquiátrico aos 21 anos. Eu vou só dar um panorama geral muito rápido da vida de Stella para entrar na questão que nos interessa aqui, mas eu recomendo os trabalhos acadêmicos que foram feitos a seu respeito, especialmente o trabalho da Ana Zacarias, que está disponível no repositório de teses e dissertações da CAPES, né, um trabalho recente, de uma pesquisa muito minuciosa, né? Então, nós sabemos que Stella chegou a passar alguns anos na colônia Juliano Moreira, na mesma instituição em que sua mãe esteve internada também, estava internada, já se encontrava quando ela chegou, e que Stella faleceu aos 51 anos, em 1992, não sem antes ter procurado fugir da instituição. Eu acho que é importante assinalar isso, né, essa tentativa de fuga, e também ter feito algumas tentativas de suicídio, o que também é uma tentativa de fuga, na minha opinião. Ela recebeu diagnósticos variados no espectro da esquizofrenia, mas a gente sabe que, sem dúvida, mais determinante do que qualquer justificativa médica, mais determinante para o seu longo internamento foi a sua condição de mulher preta e pobre no Brasil, né? Então, eu gostaria de trazer uma rápida reflexão sobre o que Stella chamava falatório, que é essa sua fala, né, que ressoa até hoje, que nós podemos ouvir em trechos muito curtos na internet. Encorajo vocês a fazê-lo. Eu não vou por falta de tempo e porque também eu não cheguei a poder conversar com a Carla Gualhardi, que detém os áudios hoje disponíveis. Eu não vou trazer aqui a voz de Stella como seria necessário, temos pouco tempo também, mas eu recomendo que vocês busquem esse timbre, essa voz única, né? Essa voz singular. A voz, ela é algo, um traço, uma marca singular de cada um, talvez de forma mais forte e potente do que a imagem, e Stella nos legou especialmente essa voz, até se tem eventualmente alguma imagem dela, mas essa voz que de alguma maneira atravessou os muros do hospício, essa voz conseguiu fugir do manicômio de alguma maneira, e sem desconsiderar a tragicidade da vida de Stella, né, eu acho que a gente pode lançar a ideia, talvez uma ideia poética mais do que historiográfica, né, de que com a sua voz, com as suas palavras, ela, de alguma maneira, ela fugiu do manicômio, né? Suas palavras ressoam até hoje e são uma espécie de memória viva. Acho muito importante um seminário que se dedica justamente à questão da memória
da loucura, num país como o nosso, que tem tanta dificuldade em lidar com a memória coletiva, e me parece que o áudio, né, a gravação de uma voz tem essa característica muito particular de trazer uma presença no passado, do passado, no presente, de forma muito viva, né? Bom, é muito importante sublinhar que esse falatório de Stella, isso que os psiquiatras considerariam logorreia ou fuga de ideias, esse falatório ele foi reconhecido como arte, como tendo uma dimensão poética, por algumas mulheres, né, que especificamente estavam presentes ali no núcleo Teixeira Brandão, da colônia Juliano Moreira, no final dos anos 1980, né? Uma dessas mulheres, fundamental sem dúvida, é a psicóloga Denise Corrêa de Almeida, que era a coordenadora da ressocialização dos pacientes e que convidou a artista Nelly Guttmacher, que era professora da Escola de Artes Visuais no Parque Lage, para realizar ali um trabalho na instituição. Uma das pessoas que Nelly convidou foi sua aluna Carla Gualhardi, uma importante artista brasileira, então muito jovem, né? E esse grupo, depois de toda uma vivência, toda uma experiência na instituição, realizou em 1988 a exposição Ar Subterrâneo, né, no Paço Imperial. E ali apresentava trabalhos de várias internas do núcleo e trazia plotados nas paredes da exposição alguns trechos das falas que Carla Gualhardi havia gravado de Stella e então estavam plotadas na parede, né? Mais tarde, alguns anos mais tarde, a estagiária de psicologia Mônica Ribeiro de Souza, ela retomou a gravação do falatório e o transcreveu num livro de circulação restrita, tá? Que foi entregue como trabalho final de estágio dela, e os dois, tanto a gravação feita por Carla Gualhardi, quanto a transcrição de Mônica Ribeiro de Souza, serviram para o livro Reino dos Bichos e dos Animais é Meu Nome, que foi organizado por Viviane Mosé, né, e, se não me engano, foi publicado em 2001, tá? Na exposição Lugares do Delírio, em 2017, no Rio, em 2018, em São Paulo, no Museu de Arte do Rio, e depois no Sesc Pompeia, Carla Gualhardi trouxe para a exposição a voz de Stella, numa colaboração poética, artística com Stella, de uma maneira que nos divertiu bastante pensar juntas, eu era curadora da exposição, seria uma presença da voz de Stella, especialmente no mar, no Rio, falando como por trás das paredes, né? Tem paredes falsas em volta da sala no mar, e a voz de Stella aparecia de repente. A nossa ideia era que ela como que nos fizesse ouvir vozes dentro da exposição. Havia vários pontos de voz de Stella surgindo, tá? Numa temporalidade também pensada pela artista, e a nossa ideia era que ela ressoasse dentro da exposição. E, sem dúvida, essa forma de ressoar traz um grito de socorro, né? Traz um apelo, mas também traz uma inscrição no mundo que eu acho que deve ser tomada como uma ação micropolítica que é capaz de fazer face à realidade violenta de exclusão, de enlouquecimento vivido por aquela mulher, e que essa ação micropolítica, ainda que de forma mínima, né, talvez tenha sido capaz, seja capaz de subverter o dispositivo que a violentava e tentava calar. O falatório é a voz de Stella. A voz também é ser entendida, digamos, numa dimensão política, né? E, inclusive, não falta nessa voz, né, nesse falatório de Stella, uma dimensão de crítica de gênero. Tem um trecho que eu vou ler rapidamente, que, enfim, eu vou ler emprestando a minha voz, na impossibilidade de colocar aqui a própria voz de Stella, mas eu acho que é importante que se possa perceber também essa dimensão claramente, me parece, política, que não deixa de aparecer no falatório, quando ela diz assim: eu penso assim,
Se eu pegar a família toda de cabeça para baixo e perna para cima, meter tudo dentro da lata do lixo e fazer um aborto, será que acontece alguma coisa comigo? Vão me fazer alguma coisa? Se eu pegar durante a noite novamente a família toda de cabeça para baixo e perna para cima, jogar lá de dentro para fora, lá de cima cá para baixo, será que ainda vai continuar acontecendo alguma coisa comigo? A gente tem na fala de Stella uma dicção, como eu dizia, uma presença singular, uma prosódia que reverbera e que me parece aqui, o trabalho de arte, tá? Mas a gente tem também, já nesse trecho, a gente pode perceber, né, um agenciamento poético, que é um agenciamento espacial, né, de cabeça para baixo, de perna para cima, cabeça para baixo, meter tudo dentro, tem um fora dentro, que as palavras vão construindo com Stella, e que eu acho que chega a poder ser visto como uma potência de delimitação de um lugar, de construção de um lugar para essa mulher no mundo, para além do manicômio, né? Essa voz, ela constrói, ela não para de construir um outro lugar, colocando em questão as fronteiras, né? As fronteiras que não são só físicas, arquitetônicas, mas que são de uma arquitetura do mundo que Stella me parece revirar em prol de uma arquitetura do sujeito, de uma arquitetura sua, tá? Dizer que essa sua fala, seu falatório é poesia e colocá-lo, enfim, no formato tradicional da poesia, num livro de poemas, eu acho que já é enquadrar em categorias isso que é uma potência que está além das categorias já delimitadas no mundo da arte. Eu acho que é importante perceber que o que Stella faz é justamente fazer a linguagem delirar, ou seja, sair dos sulcos habituais, fugir daquela trajetória já traçada, hegemônica, tá? Evocando, né, isso que é uma potência do delírio, eu diria, notando que delírio é a palavra que vai além, que deve ser vista, na minha opinião, como indo além do universo psiquiátrico, para nomear algo que se passa entre nós, que nos convoca com gozo, com prazer, eventualmente, com um apelo que pode ser premente também, que pode ser também um tanto doloroso. Algo se transmite, me parece, que vai além da comunicação no sentido de uma passagem de significados de uma pessoa para outra, né? Algo que transmite justamente uma singularidade, transmite gestos de reviramento e construção do mundo. Construção do mundo. Me parece que esse é o gesto político fundamental que a gente tem que a gente pode notar, apontar em Stella e que hoje talvez seja importante fazer reverberar, né? Desculpem a interrupção, mas eu estava dizendo que vem do outro, eventualmente, o reconhecimento desse gesto. E a grande questão é, onde está a arte? Né? Quem é seu autor até? Na medida em que talvez essa operação que Stella faz com as palavras, que vai além da comunicação de significados, para transmitir algo que está entre as palavras, mas que não se manifesta, não se pode enquadrar como um sentido único, mas como voz a nos chamar, a nos apelar para uma outra forma de funcionamento da linguagem, um funcionamento capaz de construir outros mundos, ou melhor, de forma menos pretensiosa, né, capaz de transformar minimamente, talvez, a nossa realidade. E essa transformação, eu acho que ela é o fundamental, essa possibilidade de transformação. Nesse sentido, nessa direção, a gente pensaria a arte como aquilo que talvez esteja aí no mundo, inclusive, à espera do nosso ouvido, do nosso olhar, do nosso reconhecimento como arte, e isso
que está aí necessita de outro que o reconheça como tal, que o reconheça como transmitindo alguma coisa. Ou seja, tem um laço que a arte realiza, que o falatório de Stella mostra muito bem, que é distinto, radicalmente distinto daquele hegemônico da comunicação entre nós, daquele que é o do marketing, o da propaganda, o dos sentidos já constituídos aos quais devemos nos amarrar e nos adaptar. Há uma força política nesse sentido na arte de rever essa trama, refazer a trama, nos convocando corporalmente e convocando e possibilitando uma tentativa de construção de um lugar para a gente, esse sujeito indefinido, mas que nos inclui. Quando nós dizemos a gente, é indefinido, mas quando eu digo a gente, eu estou incluída nesse agente. Eu acho que o falatório traz e chama a gente, ou seja, tem algo ali, um laço que se faz entre pessoas que dá um lugar para essa dimensão da gente, e não apenas de Stella, não apenas de quem eventualmente a ouve e se deixa tomar por essa transmissão que ela realiza com a sua voz. Esse modelo, esse pensamento sobre arte, me parece importante para a gente rever hoje o paradigma que surgiu na década de 1920 ainda, esse paradigma do louco, do paciente psiquiátrico, artista genial, que foi muito importante na cultura, é muito importante para que se perceba, e especialmente foi esse o papel fundamental na reforma psiquiátrica, que se perceba a extraordinária inclusão e o pertencimento cultural, o fato de que, mesmo internado, mesmo um paciente em crise, mesmo um paciente muito cronificado, ele está na cultura e ele revê, ele refaz essas tramas da cultura, ele está plenamente, como cidadão que constitui, como cidadão político, constituindo a cultura, enquanto nesse paradigma que permanece até hoje ainda, de alguma maneira, que surgiu lá na década de 1920 na Europa, o fato de o paciente psiquiátrico estar internado, estar confinado, era, de alguma maneira, naturalizado como uma condição favorável à sua produção artística. Então, o paciente psiquiátrico que fazia obras próximas daquelas que os artistas modernistas estavam realizando, ele tomava o lugar, tomava o papel de uma espécie de conformação de que a arte moderna era uma arte autêntica, autenticamente humana. Mas no pós-guerra, com Jean Dubuffet, a denominação de arte bruta tendeu, claro que por necessidades daquele momento, mas essa denominação tendeu a naturalizar esse confinamento a ponto de falar da arte bruta como aquela que se oporia às artes culturais, e a falar do artista bruto como um artista fora da cultura, É muito importante que a gente hoje, me parece, recolha toda a trajetória da antipsiquiatria, da reforma psiquiátrica, da crítica institucional, toda essa reflexão que denuncia no confinamento uma violência extrema, e reconhece a potência cultural de cada sujeito de forma radical e cabal, E é nesse sentido que eu gostaria de trazer, para terminar, porque eu só tenho mais 2 minutinhos, outras palavras de Stella. Aqui não é exatamente o falatório, mas é um trecho, uma página dupla do caderno
que a estagiária de psicologia, Mônica Ribeiro de Souza, deu à Estela, quando trabalhou com ela, e que, felizmente, hoje se encontra disponível para nós na internet, algumas páginas desse caderno que Estela era simplesmente convidada a preencher com desenhos, com escrita, com o que quisesse, pelo que eu entendi, e numa das páginas, Estela traz algumas palavras dispostas, aí sim, como uma espécie de poema, tá? Eu vou ler, vocês têm isso disponível também como anexo no trabalho acadêmico da Ana Zacarias. Eu vou ler rapidamente esse poema, essa arquitetura com palavras, muito rapidamente. É assim, tá manuscrito, tá? É um manuscrito da Estela, que traz assim: casa, mundo, terra, terreno, casa, mundo, prédio, casa, casa, mundo, terra, terreno, terra, 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 mundo, mundo, terreno, terreno, mundo, mundo, terreno, terreno, prédio, prédio, casa, 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 terreiro, terreiro. Nesse passeio, nessa passagem radical, assim, meio um salto entre casa e mundo, terra e mundo, terreno e mundo, né? Vejam que o poema se termina pela palavra terreiro, que tem toda uma significação muito específica no universo do candomblé, das religiões afro-brasileiras, né? Demarcando não só o local de um certo culto, mas, sobretudo, o local onde um laço entre as pessoas se dá em torno dessa herança, dessa ancestralidade, dessas tradições não hegemônicas, dessas tradições que pulsam, né, e convocam uma pessoa como Estela a recolocar e nos lançar, de alguma maneira, o convite a que se refaça, se reconstrua politicamente um terreiro hoje, né? Nesse mundo que parece se desfazer, nesse mundo no qual o confinamento virou um privilégio, né, de alguns poucos que podem estar confinados. Um terreiro que fosse capaz de subverter e suspender e refazer materialmente, sonoramente talvez, as fronteiras entre nós. Muito obrigada.